no ar, Abre Aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Apoio Sicredi. Gente que coopera, cresce. Sexta-feira, 24 de janeiro, ao vivo pelos Facebooks da SP-Rio Mais e do Jornal Vale, está no ar o Abre Aspas, direto dos estúdios da SP-Rio Mais, no Jardim Aquários, em São José dos Campos, São Paulo. Você confere nesta edição. Bolsonaro descarta desmembrar ministério comandado por Sérgio Moro. Regina Duarte convida a reverenda Jane para cargo na Secretaria da Cultura. Brasil repete nota e piora em ranking da corrupção. Embraer lidera investimentos no Vale. Taubaté registra o maior número de casos de dengue em 3 anos. E porque hoje é sexta-feira, tenho fotos da semana e a agenda do final de semana com Gabi Barreto. Essas e muito mais informações logo após o comercial. Fique com a gente. Olá, muito bom dia. Sexta-feira, 24 de janeiro, voltamos ao vivo com o Abre Aspas. Comigo, o jornalista Zé Guilherme. Muito bom dia, Zé. Bom dia. E o comentarista convidado, o advogado doutor Tarcísio Soares. Muito bom dia, doutor. Bom dia, Glauco. Bom dia, Zé Guilherme. Prazer estar aqui com vocês de novo. Prazer em vê-lo. Vamos às notícias de hoje. O presidente Jair Bolsonaro afirmou na manhã de hoje que está descartada a possibilidade de desmembrar o Ministério da Justiça comandado por Sérgio Moro. Ao chegar a Nova Delhi, na Índia, o presidente disse que a chance de recriar a pasta da segurança pública é zero. Abre aspas. O Brasil está indo muito bem na segurança pública, os números demonstram que estamos no caminho certo, disse o presidente. Na quinta-feira, Bolsonaro havia dito que o governo estava estudando recriar o Ministério da Segurança Pública, que atualmente está sob o comando de Moro. Com a mudança, Moro ficaria na Justiça e um outro ministro comandaria a área da segurança. Bolsonaro chegou a afirmar que era lógico que Moro não estava gostando do debate. Essa relação do Moro com o Bolsonaro é uma incógnita, né? Pelas informações de bastidores, dizem que há um certo ciúmes do presidente, porque o Moro é mais bem avaliado que ele, e ele estaria, de certa maneira, cortando as asinhas. Agora ele recuou da ideia, né? Mas disse assim que em política tudo pode acontecer. Então, quer dizer, ele já abriu a possibilidade. Deixou uma janela. Deixou uma janela aberta para mudar. Como que você vê essa... Eu acho que é um lance de notícias só para ter comentário. Eu acho que nessa relação presidente e o ministro, a gente tem uma situação muito delicada. Todas as pesquisas dizem sobre o Moro e ninguém discute a competência, a capacidade, a seriedade dele. Então a gente tem esse lado que ninguém abalou, mesmo com todas as notícias da Lava Jato, de todas as mensagens vazadas. Então mesmo assim continua, mas sempre que o Bolsonaro coloca isso, traz um movimento de discussão, questionamento e fica na mídia. Então é um jogo. Da última vez que teve também que ele estava quase sendo descartado, o João Dória já manifestou interesse em trazê-lo para São Paulo, nisso já voltou tudo atrás. Então é um jogo político, eu acho que infelizmente, eu acho que ele não precisa disso, a gente precisa mais ação, não precisa ficar mais na mídia. Exatamente, mais ação. E o presidente em exercício, Hamilton Mourão, assinou o decreto que autoriza militares da reserva a atuarem numa força-tarefa contra filas do INSS. O uso efetivo de militares da reserva no atendimento das agências do INSS faz parte da estratégia para reduzir o estoque de requerimentos em atraso. Atualmente,
há cerca de 1.300.000 pedidos de aposentadorias e benefícios que não foram respondidos dentro do prazo legal de 45 dias. Para tentar zerar a fila, o governo deve também fazer perícias para reavaliar o afastamento de 1.500 funcionários do INSS. Outra medida é a desburocratização do atendimento nas agências. Quando acontece isso, o termo desburocratização sempre volta à tona, né? Não, o que eu acho nessa questão é que, sabendo que uma reforma causa confusão de informação das pessoas que vão pedir o benefício, o governo não está preparado para isso. Quer dizer, deixou acumular um monte de requerimentos, né? E agora lança a mão da contratação dos militares. Eu acho que o problema é antigo. Quem não teve ou quem não conhece alguém que tem algum problema de demora no atendimento, de solução disso aí. Então, a gente tem uma série de questões administrativas, mas esse problema é antigo, há muito tempo. O INSS tem posições muito complexas e ruins em relação a benefícios, volta ao trabalho. A gente tem problemas em relação quando tem um benefício por acidente ou por doença, quando volta as avaliações, as altas já são pré-programadas. Então, a gente tem um problema em relação a isso, causa um problema imenso na parte da relação do trabalho e do emprego, mas eu acho que é necessário resolver. Então, automatizar, colocar tecnologia no INSS, resolver isso mais rápido para as pessoas é o que deve ser feito. E rapidamente, né? Porque mas não é um problema de hoje, eu acho que é um problema há muito tempo. vem acumulando, né? Pois é. E eu aproveito para dar o bom dia aos participantes aqui ao vivo do Abre Aspas desta sexta-feira, a Jaqueline Andrade, ao Luiz Rosa e a Eugênia Minecucci. Muito obrigado pela audiência. E a atriz Regina Duarte convidou a reverenda Jane Silva, atual secretária de Diversidade Cultural, para o cargo de secretária adjunta da Cultura. O convite foi feito em reunião ontem com assessores, secretários da pasta e o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio. Jane ficará no posto de forma interina até que a atriz confirme oficialmente se aceita assumir a titularidade da pasta. A reverenda preside a empresa Associação Cristã de Homens e Mulheres de Negócio. Ainda é noivado, né? Não Ainda é noivado, não acaba nunca esse noivado. Noivado que já convida, já faz a equipe, não entendo. Já faz uma equipe multidisciplinar, a equipe aqui, que é, bom, bem... Pois é. Eu estou cansado desse negócio de noivado. Mas os sorrisos ficaram melhores, né? Porque a Regina sorri, ele sorri, tá uma coisa pelo menos um pouco mais leve aí, vamos ver, né? Mas que tá chato, viu? O Brasil caiu uma posição no ranking mundial de percepção da corrupção em 2019 e repetiu sua pior nota no estudo elaborado pela organização Transparência Internacional. O país teve o 5º recuo seguido e passou a ocupar a 106ª posição no índice, o que representa o pior resultado desde 2012. Quanto melhor a posição no ranking, menos o país é considerado corrupto. Entre os países da América do Sul, o Brasil está atrás de Uruguai, Chile e Argentina, e à frente de Bolívia, Paraguai e Venezuela. Dinamarca, Nova Zelândia e Finlândia lideram as primeiras posições do ranking e são os países considerados mais íntegros, com notas mais próximas de 100. Com as notas mais próximas de 0 e considerados os países mais corruptos estão Síria, Sudão do Sul e Somália. O índice pontua e classifica os países com base no quão corrupto o setor público é percebido por executivos e investidores, acadêmicos e estudiosos da área da transparência. E agora você fica com Adriana Ricci na coluna Mais Economia. Olá, Adriana, bom dia. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos da SP Rio Mais.
nessa sexta-feira ainda meio nublada, vamos de mais economia para vocês. Encerramos a semana com um otimismo nas alturas. Ontem o Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores, atingiu mais um recorde, rompendo a barreira dos 119 mil pontos. O movimento foi puxado pelos fortes ganhos das ações de bancos e notícias vindas da OMS. A soma das participações dos bancos no Ibovespa é maior do que 21%. Logo, é o setor mais pesado do índice. Por isso, com a forte alta das ações do Itaú, Bradesco, Banco do Brasil e Santander, o Ibovespa se beneficiou muito. Além disso, tivemos também o anúncio da Organização Mundial da Saúde, a OMS, de que é muito cedo para considerar o novo coronavírus da China um surto internacional. Graças a Deus. De Davos, as notícias seguem animadoras. Nosso ministro da Economia, Paulo Guedes, disse ontem ao jornal Valor Econômico que o Reino Unido tem interesse em iniciar as negociações para um acordo de livre comércio com o Mercosul. Guedes também se reuniu com o ministro britânico das Finanças. Nós queremos e eles querem, resumiu Guedes, ao fazer um balanço sobre a sua participação no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. Guedes terá uma agenda voltada para debates em seu último dia do evento. Participará de 2 mesas redondas e de um painel sobre economia internacional. E nesse clima alto astral de otimismo para os mercados, encerramos a nossa semana. Esse foi o nosso Boletim Mais Economia. Eu desejo a todos um excelente final de semana. Um grande abraço para todos vocês. Tchau, tchau! Obrigado, Adriana Ritt, com uma participação bem legal nessa coluna aí, Mais Economia. Muito obrigado e um ótimo final de semana a você também. E eu assinalo aqui mais participações do Douglas Xavier, do Joseph Santos, que dizem bom dia. E aqui, ó, especialmente o Gustavo Ferreira Lima, que escreveu bom dia a todos, abre aspas, sou o Gustavo, morador do Campo dos Alemães. No ano passado, a prefeitura recolocou os aparelhos de ginástica aqui no meu bairro. Antes não tinha nenhum profissional para auxiliar nas atividades e agora tem. Ele agradece ao secretário de Esporte e ao prefeito Felício Ramute, aqui de São José. Tá aí o Gustavo Ferreira, lida a sua mensagem, muito obrigado pela sua participação aqui no Abre Aspas, tá bom? E Mourão vai coordenar o conselho criado para a proteção da Amazônia. O presidente Jair Bolsonaro decidiu criar essa semana o Conselho da Amazônia, um grupo de trabalho específico para coordenar as ações de proteção, defesa e desenvolvimento sustentável no local. Em conjunto, também foi lançada a Força Nacional Ambiental. O vice-presidente Hamilton Mourão coordenará o grupo na própria estrutura do Palácio do Planalto e definirá nos próximos dias as diretrizes a serem seguidas. Sob o guarda-chuva do Conselho ficam ainda a regularização fundiária e a agenda da bioeconomia. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, afirmou que a escolha por Mourão se dá pelo bom conhecimento da região. Abre aspas, ele serviu lá e tem dimensão boa dos problemas que acontecem no local, apontou o ministro. O prazo para o início das ações e o efetivo da nova força também não foram informados. Em entrevista à Globo News, em Davos, na Suíça, o ministro da Economia, Paulo Guedes, lembrou que as preocupações ambientais podem atingir, ainda que indiretamente, os investimentos no Brasil. E a Funarte exclui bandas de rock do edital. O edital do Prêmio de Apoio a Bandas de Música chamou a atenção por proibir a participação de algumas bandas, como as de rock. Os internautas não gostaram e acusaram o documento divulgado pela Funarte de preconceito. Divulgado na quarta-feira, o edital promete premiar 158 projetos e, para isso, tem uma verba geral de 5,47 milhões de reais. Segundo o texto, o objetivo é premiar conjuntos musicais denominados banda de música.
banda municipal, banda sinfônica, banda de concerto, banda filarmônica, sociedade musical e orquestra de sopro. Entre os que não poderão concorrer estão grupos que tenham sido beneficiados por programas estaduais nos últimos 2 anos, fanfarras ou bandas pífanos, bandas de rock, big bands, bem como conjuntos musicais assemelhados, conjuntos musicais de instituições religiosas, bandas militares e bandas de instituições de segurança pública. Algum roqueiro aqui? Nenhum roqueiro. Não pode participar. Eu acho que tinha que incluir todo mundo, né? Mas eu não sei, é uma categoria, se é uma categoria então dessas primeiras, ela não se encaixa. Isso não quer dizer que... Mas eu não sei se tem outras categorias nas quais elas possam se encaixar, né? Exatamente. É simples. Podia ter um dinheirinho pro rock. Eu tenho que ter, eu acho que não tem dúvida. Eu prefiro do que muita coisa. Olha, não vai aqui nenhum tem preconceito à música brasileira, mas nós estamos precisando de umas bandas e uns conjuntos novos, porque nenhum gosto pessoal, mas eu sou do tempo que ainda haviam algumas bandas aqui no Brasil que desapareceram. E Romero Brito faz pintura com o retrato do presidente Jair Bolsonaro. O senador Flávio Bolsonaro publicou em suas redes sociais, na quarta-feira, uma pintura de Romero Brito como uma homenagem ao presidente Jair Bolsonaro. Abre aspas, visita o ateliê do fenômeno e orgulho brasileiro Romero Brito, nova arte no forno em homenagem ao presidente, escreveu Flávio. Artista de renome internacional, Romero Brito nasceu em Pernambuco, mas mora nos Estados Unidos há mais de 25 anos. Ele tem uma galeria em Miami e outra em São Paulo e já expôs suas obras no Museu do Louvre, em Paris. A ex-presidente Dilma Rousseff e o governador de São Paulo, João Dória, estão entre os políticos que já foram presenteados por Brito. A Michelle e o Barack Obama também já foram retratados pelo Romero Brito. Bom, mas essa imagem, o pessoal... Ontem foi dia dos memes, né? Dizem que esse batonzinho é da cor de açaí. Cor de açaí. Foi interessado. Realmente, memes não faltaram ontem em função do retrato, mas está aí a arte, que não sei se será exposta no Louvre, mas é uma arte aí de um grande brasileiro também. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos, e claro, a sua participação é muito importante, fique com a gente. Voltamos ao vivo com o Abre Aspas dessa sexta-feira e eu vou voltar aqui com uma sugestão aqui de uma telespectadora internauta ou como queira que sempre nos acompanha aqui no Abre Aspas. É a Jaqueline Andrade, que ela deu uma sugestão aos... Muito obrigado pelos meninos aqui, Jaqueline, que qualquer dia a gente sorteie uma caneca, aqui essa caneca aqui da SP Rio, que você está vendo aqui, para os fãs aqui do jornal Abre Aspas. E ela ainda fez uma anotação, acho tão chique essa caneca. Jaqueline, em primeiro lugar, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. E olha, vai ser passado aqui para a alta diretoria da SP Rio+, mas eu posso falar para você que, particularmente, a bancada concorda com você, né? Sim. Pois é. Muito obrigado pela sua participação. Vai ser passado e quem sabe em breve aqui, aguardem, sorteio da caneca aqui da SP Rio+, também. Obrigado pela sua audiência. E a Embraer foi a empresa que mais investiu no Vale do Paraíba desde 2012, com 23% do total aportado na região, segundo pesquisa da Fundação SEAD. A fabricante de aviões confirmou cerca de 6,47 bilhões de reais em investimentos. No total, entre 2012 e setembro de 2019, a RM Vale registra 27,5 bilhões em investimentos anunciados e confirmados.
Os 201 empreendimentos com o valor anunciado foram realizados por 140 empresas, das quais a Embraer lidera com quase o dobro da segunda colocada, a Novelis de Pindamonhangaba. A Embraer aplicou seus recursos no desenvolvimento de novos jatos e na expansão da unidade de Eugênio de Melo, na zona leste de São José dos Campos, inaugurada nesta semana. Depois aparece o consórcio Litoral Norte, responsável pela duplicação do trecho de serra da rodovia dos Tamoios, que investiu 2,9 bilhões. Na quarta posição, a montadora chinesa Caoa Chery aplicou 1,62 bilhões, 1 bilhão 620 milhões de reais em Jacareí para a construção e ampliação da fábrica. Nesse grupo entram a Dersa, Volkswagen de Taubaté, AGC Vidros de Guaratinguetá, Visiona Tecnologia Espacial, São José dos Campos, Gerdau Pindamonhangaba e São José e Sunny Heavy Industry de Jacareí. E a Prefeitura de São José dos Campos iniciou consulta pública para conhecer o interesse e a relação dos munícipes com o Parque da Cidade, um dos principais cartões postais do município. A enquete online, que tem 23 perguntas, aborda a frequência, locais e atividades preferidas, motivos para ir ao local, estruturas ou serviços que gostaria de ver implantadas, entre outras. De acordo com a Prefeitura, a consulta pública integra trabalho que está sendo executado pela empresa Detzel Gestão Ambiental, que foi contratada para realizar estudos técnicos econômico-financeiros sobre a viabilidade de concessão do Parque da Cidade à iniciativa privada. O governo garante, mesmo que o parque seja outorgado, o acesso continuará sendo gratuito e aberto a todos. Boa iniciativa da Prefeitura, não só da pesquisa, mas de imaginar essa abertura do parque, dizendo que pode haver melhorias ou não, ou... Eu acho que sim. Eu acho que sempre esse não é o objetivo da Prefeitura. A gente sempre tem outras pessoas envolvidas, eu acho que vale a pena. Você cria mais oportunidade. Agora, eu acho mais interessante é você olhar tudo isso e fazer para quem frequenta, o que as pessoas esperam. Olhar para o cliente hoje, para pessoas que usam o parque nesse caso, é o mais importante, essa tendência de todos os negócios, de todas as atividades. E aí você faz em razão daquilo que as pessoas esperam, é muito melhor. Não do que alguém acha que as pessoas querem. Não tem a menor dúvida. Essa mudança de paradigma de pensamento que é muito importante, principalmente o poder público entender isso. Não tem a menor dúvida. E olha só, gente, a cidade de Taubaté encerrou o ano de 2019 com o maior número de pacientes com dengue registrados nos últimos 3 anos. Segundo a Secretaria de Saúde, foram 237 casos confirmados, 201 autóctones e 36 importados. Em 2018, o município havia registrado 58 casos da doença e em 2017, 71. Nos primeiros 18 dias de 2020, o município já soma 29 casos confirmados, sendo 23 autóctones e 6 importados. Abre aspas. Este cenário serve para reforçar a necessidade de cuidados, em especial nesta temporada de verão, marcada por temperaturas elevadas e chuvas, defende o governo. A Secretaria de Saúde informou que monitora a proliferação dos criadouros do mosquito Aedes aegypti e iniciou em janeiro a ADL, que é a análise de densidade larvária de verão. Pois é, nós estamos passando aí, isso é uma coisa extremamente grave que a gente vai falar muito ainda aqui, até em função desse verão, e nós estamos tendo um exemplo muito próprio de ser citado, que é o coronavírus que aconteceu lá na China, a importância de se estar atento às possíveis epidemias que geralmente conseguem ser evitadas em função da prevenção. O exemplo, acho que da China,
reflete bem isso e pode servir como exemplo que o senhor Pois dá. é, a gente tem a notícia de que a China está isolando cidades, né? Para muita gente, né? Há um perigo da coisa se espalhar. E uma notícia que me surpreendeu foi que uma fotografia mostrando um canteiro de obras que os chineses vão construir um hospital para atacar o coronavírus em 6 dias. Eu queria saber, o Tarcísio esteve lá na China e falar dessa pujança e desse pragmatismo, né? Eu acho que a palavra correta é pragmatismo. Eles não têm dúvida, não ficam pensando, vamos ver o que vai fazer. É rápido agir e fazer. Então isso é tudo. Você está andando na China, em qualquer cidade, nas cidades mais importantes, você vê isso acontecendo todo momento. Então está dando errado, ele já arruma e vai fazer de outra forma. Isso eu acho fantástico, é pragmatismo puro. Para ter uma ideia, só para a ideia que a gente tem de poluição da China, a China é um dos países que poluem mais, que tinham mais essa cara para a gente. Hoje eles melhoraram muito, estão muito bem, a redução de poluentes é muito grande e além disso eles estão produzindo equipamentos para despoluir para as empresas, estão vendendo isso para o mundo. Então além de tudo, eles olham o que estão fazendo, arrumam e começam a usar aquilo como uma referência para comércio, industrialização e desenvolvimento. É muito interessante. Não tem a menor dúvida e o mais importante também é que a gente tenha a humildade de entender e aprender e copiar os bons exemplos. Isso é muita eficiência, ele traz isso muito rápido, então é fantástico, a tendência de arrumar é muito grande. Impressionante como funciona, né? Sim. Não tem a menor dúvida. Enquanto isso, por aqui o Tribunal Regional Federal da Terceira Região, com sede em São Paulo, reduziu a pena do ex-prefeito de Taubaté, Roberto Peixoto, mas manteve a condenação por desvio de verba pública e fraude a licitações. Em 2016, a Sexta Vara Criminal Federal de São Paulo havia condenado o ex-prefeito a 11 anos e 8 meses de reclusão em regime inicial fechado, por desvio de verba pública, e a mais 17 anos e 4 meses de detenção em regime inicial semiaberto, por fraude a licitações, além de 799 dias multa. Em julgamento encerrado no fim do ano passado, o TRF3 manteve a condenação por esses crimes, mas reduziu as penas para 7 anos e 9 meses de reclusão em regime inicial fechado e 12 anos, 9 meses e 4 dias de detenção em regime inicial semiaberto, além de 51 dias multa. Cada dia multa foi fixado em um salário mínimo. O esquema, segundo a denúncia, consistia no superfaturamento de contratos de merenda com as empresas Sistal e depois EB, e medicamentos com a Home Care e depois a Acerte. Em troca, propina equivalente a 10% dos valores. Por esse mesmo esquema, mas em outro processo, Luciana Gigli e o empresário que atuou como laranja foram condenados em 2016 por lavagem de dinheiro. O recurso desse processo ainda não foi analisado pelo TRF3. É complicado. E o governo João Dória irá liberar aproximadamente 9 milhões e 500 mil reais destinados à área de assistência de pessoas com vulnerabilidade na RM Vale. De acordo com o Estado, os recursos em liberação devem ser destinados a os 39 municípios que integram a região por meio de disponibilização com destinação específica para a área. As transferências devem ser feitas após assinatura de repasse pelo vice-governador Rodrigo Garcia, o que deve ocorrer em cerimônia programada para a tarde desta sexta-feira na Câmara de São José dos Campos. O repasse dos recursos é feito por meio do Fundo Estadual
da Assistência Social da Secretaria de Desenvolvimento Social de São Paulo diretamente para os fundos municipais. Os recursos são para a proteção social de crianças, jovens, idosos e pessoas com deficiência em situação de vulnerabilidade. Essa deve ser a primeira visita do vice-governador à região do Vale do Paraíba e Litoral Norte durante o ano de 2020. Nós vamos para um rápido intervalo e como hoje é sexta-feira, todo mundo está pensando, será que vai dar praia? O tempo não parece muito. Mas como eu não sou especialista, a gente vai conversar com o Caio Souza para ver como é que fica o tempo para hoje e para este final de semana. E também tem foto da semana e ela trazendo o que você pode ou poderá fazer no final de semana. Agenda do final de semana com Gabi Barreto. É logo após o comercial. Fique com a gente. Nos altos da Cassiano Ricardo, tempo nublado e nuvens baixas, quase chegando aqui na janela. Não sei se vai dar praia, mas vamos saber como é que fica o tempo para hoje, para o final de semana, com ele. Fala, meu amigo Caio Souza! Fala, Glauco Turzi, muito bom dia. A sexta-feira será um dia de transição do tempo aqui na nossa região, digamos assim. Nós ainda vamos ter um dia com bastante nebulosidade, bastante variação de nebulosidade. O sol vai começar a aparecer em alguns momentos e ainda pode chover fraco, isolado, principalmente pela manhã e no início da tarde. Mas já para o final da tarde, a tendência é de que o sol já esteja com uma maior presença por aqui. A partir de amanhã, aí vem a boa notícia. Aí sim, tanto o sábado quanto o domingo deverão ser dias de sol e o calor vai voltar por aqui. No final de semana, a máxima lá no domingo pode chegar próxima já dos 30 graus aqui no Vale do Paraíba, 29 lá no litoral. Então, para o final de semana, nós vamos deixar esse tempo chuvoso, esses dias de inverno de lado e a previsão é de que o sol volte a aparecer por aqui. Caio Souza, direto da sala de operações do Tempo Vale para o jornal Abre Aspas. Obrigado, Caio Souza. Um abraço a você. Ótimo final de semana e um abraço a você e a todo mundo aí do Tempo Vale. E o meu, muito obrigado também a Maria Francinete da Silva Paixão, que nos acompanha ao vivo. Maria Francinete, seja muito bem-vinda. Muito obrigado pela sua participação. Quando vocês puderem também, mandem por favor de onde vocês estão falando, o bairro, a cidade. Se não quiser falar o bairro, só a cidade, porque é legal a gente ter essa referência. Tá bom, Maria Francinete? Muito obrigado pela sua participação e ótimo final de semana para você. E porque hoje é sexta-feira, tem aquelas fotos que a gente já se acostumou, não é não? Foto da semana. Lucas Lacaz Ruiz. O Lucas traz mais um ensaio aí de uma obra que a gente já está esperando há bastante tempo, né? A Arena aqui de São José dos Campos, que parece que agora finalmente está saindo, né? Está saindo, olha aí. Olha que beleza. E importante, porque São José já carecia muito disso. O Lucas sempre com um olhar bem preciso. Aí nós estamos aí na cobertura dessa arena, muito esperada por São José dos Campos. Acelerou agora a obra mesmo. Que venham grandes eventos, grandes times para poderem participar disso e envolver as pessoas, os jovens no esporte, que eu acho que é muito importante. Não tem a menor dúvida mesmo. É importante que a gente tenha essa percepção aí que ela está sendo construída na região oeste de São José dos Campos e começou aí 2020 com o serviço de cobertura e iniciados a matéria que a gente fez a respeito disso aí, com relação à previsão de entrega, é para o fim já deste ano. Olha que coisa boa, hein? No início da semana passada foi concluído o lançamento das 2 vigas principais de sustentação. E a construtora aí, Porto Belo, responsável pela obra, continuou com o serviço de concretagem
das vigas de apoio de cobertura e também executa os serviços de alvenaria, infraestrutura e elétrica do interior. Muito legal mesmo, viu? E olha, só para concluir aqui, a Arena Poliesportiva está sendo construída em uma área de 10.700 metros quadrados, com capacidade para 5.000 pessoas. Olha que legal. E será a nova casa das equipes esportivas joseenses. Esperamos que agora vingue mesmo e terminem lá, né? Bem legal mesmo. E vamos de esporte. E os campeões estão em busca do tri. Pela semifinal da Copa do Brasil, o Vôlei Taubaté enfrenta hoje o SESI, às 21h30 em Jaraguá do Sul. A equipe taubatiana já ganhou o torneio 2 vezes, em 2015 e 2017. Caso a equipe de Renan Dalzotto vença os paulistanos, a equipe irá decidir a final do torneio no sábado, às 19h30, contra o vencedor da chave, que envolve Cruzeiro e o Sesc do Rio de Janeiro. Lembrando que todos os jogos da competição serão disputados na Arena Jaraguá, em Santa Catarina. Então, boas energias aí ao Taubaté, porque ir lá assistir o jogo fica mais complicado, né? E o São José Basquete quer tirar a zica. Com uma sequência de 9 derrotas consecutivas, o São José Basquete enfrenta hoje o Rio Claro às 20 horas no ginásio Felipe Caram, em Rio Claro. No confronto entre as equipes no primeiro turno, o São José já havia perdido em casa para o Rio Claro por 95-87. O time da região ainda sonha com uma vaga na segunda fase, mas precisa melhorar e muito o desempenho e o aproveitamento. E vamos aos jogos do fim de semana. O Burro quer vencer a primeira. Vindo de um empate na primeira rodada com o Audax por 1-1, o Taubaté enfrenta neste sábado o Votoporanguense, às 15 horas no estádio do Joaquinzão, em Taubaté. Os ingressos para o jogo estão à venda na loja do Burro, no Taubaté Shopping, entre as 10 e 22 horas. No Joaquinzão, a venda acontece apenas no dia do jogo, a partir das 13 horas. Olha aí os valores: R$ 30,00 arquibancada geral, R$ 40,00 arquibancada social, R$ 90,00 cadeiras cobertas. Crianças até 12 anos não pagam. E o Grenal ultrapassou as barreiras do Rio Grande do Sul. Neste sábado, Internacional e Grêmio se enfrentam pela final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O jogo vai às 10 da manhã no estádio do Pacaembu, em São Paulo. O Internacional busca o seu 4º título na competição de base. Já o Grêmio procura levantar o seu primeiro caneco nessa competição absolutamente importante para o futebol brasileiro. E como hoje é sexta-feira, chegou a hora de planejar como é que vai ser a despeito de chuva ou sol. Para você se planejar, hoje é dia dela. A agenda do final de semana com Gabi Barreto. A agenda da SP Rio Mais para este fim de semana já começa com um pré-carnaval. O Runner Club de São José dos Campos recebe um esquenta do Bloco do Urso nessa sexta. A noite ainda conta com as apresentações do DJ Léo Minas e da dupla Lucas e Priscila. Ainda em São José dos Campos, a banda Bocas Ordinárias se apresenta no Parque Vicentina Aranha no domingo. O grupo joseense foi criado para homenagear a banda Charlie Brown Jr. No repertório do show vão estar os principais sucessos do grupo. Sábado tem Jorge Henrique e Rodrigo cantando todos os seus sucessos em Jacareí. Aí eu vou sofrer, sofrendo eu vou chorar, chorando eu vou beber, bebendo eu vou ligar. O município de São Bento do Sapucaí promove o 3º encontro regional de bonecos gigantes neste sábado, na Praça Monsenhor Pedro do Vale Monteiro. O evento vai contar com grupos de diversas cidades, animando o primeiro dia de cortejo do bloco Zé Pereira. Para quem curte carros antigos, o Shopping Pátio Pinda, em Pindamonhangaba, vai sediar uma exposição neste domingo.
O público vai poder apreciar veículos das marcas Puma, Opala, Dodge e Ford das décadas de 1920 e 1930. No local, haverá também estandes com peças e acessórios exclusivos para automóveis antigos. A agenda fica por aqui e eu desejo a todos um ótimo fim de semana. SP Rio Mais, conteúdo de verdade. Pois é, e para você que estava sonhando com esse dinheiro, pode continuar. O concurso 2227 da Mega Sena, realizado ontem em São Paulo, não teve nenhum acertador das 6 dezenas, que foram 6, 9, 12, 27, 32 e 57. A quina teve 92 ganhadores, cada um receberá R$ 27.202,90. E a quadra teve 5.732 apostas ganhadoras, cada uma ganhará R$ 623,73. Mas o sonho está no ar. O próximo sorteio é amanhã. E por R$ 4,50 compensa para sonhar bastante, né? Vamos sonhar, né? Todos jogando. Já aumenta o prêmio, já aumenta a expectativa. Mas daí você já começa assim, vou dar 1 milhão para esse, ajudar aquele com 500. Isso, é. Eu gostei que já começou a se fazer também essa publicidade. Eu espero que a recíproca seja verdadeira, hein? Você promete? Eu não prometo, você promete? Pois é, mas com certeza sonhar é sempre muito, muito legal. E de repente por R$ 4,50 você pode resolver a sua vida e a vida de muita gente aí. Legal, boa sorte a todos vocês. Nós estamos chegando ao final do Abre Aspas desta sexta-feira, como sempre, muito interessante. Eu agradeço a participação do jornalista Zé Guilherme. Obrigado, Glauco. E do comentarista convidado, o doutor Tarcísio Soares. Muito obrigado, Tarcísio. Obrigado a vocês. Um ótimo final de semana a todos vocês. E a você, eu ainda faço um convite. Estamos encerrando o Abre Aspas agora, mas logo mais, às 11 horas, tem o Mais Entrevista, que recebe o prefeito de Paraibuna e presidente do Conselho da RM Vale, o senhor Vitor de Cássia, para, lógico, uma entrevista e uma conversa ao vivo e, claro, a sua participação é bem interessante. Então, logo mais às 11 horas, se você quiser conversar com o prefeito de Paraibuna também, fazer a sua pergunta, já se prepare que a gente volta ao vivo com o Mais Entrevista. A todos vocês, uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana e até segunda-feira com mais um Abre Aspas ao vivo. Até lá.